Eu quero dizer para você que o meu canal, ele se chama Marcos, a Voz da Verdade. Através deste canal, estarei trazendo para você, no Voz da Verdade, você terá acesso a muitos assuntos da atualidade, sobre notícias em geral e opiniões da atual geopolítica no nosso país. Terá também acesso a muitos assuntos sobre escatologia e teologia, sempre relevados à Bíblia Sagrada. Então, o meu canal, Marcos, a Voz da Verdade, ele tem o propósito de trazer todos este conteúdo para vocês através de uma prestação de serviço, falando sobre notícias, falando sobre a geopolítica, sobre escatologia bíblica. Então vamos estar abordando todos estes assuntos. Você que vai estar assistindo esta live, canal Marcos, a Voz da Verdade, eu peço a você que venha abençoar o nosso canal, venha compartilhar, venha dar o like, venha tocar o sininho, para que possa o nosso canal ter uma relevância, alcançar várias pessoas, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas estão perecendo porque estão faltando conhecimento? E através dessa live eu venho trazer para você o conhecimento que te falta, através de comentário, através de ensinamentos bíblicos, através de comentários noticiários. Então, eu lhe peço, você nos abençoe, participa dessa live, venha se inscrever ao nosso canal Marcos, a Voz da Verdade. Nesta noite eu quero trazer para você um comentário acerca da Bíblia, aonde eu estarei falando sobre um grande controle sobre toda a humanidade. O tema desta live, ou o título desta live, será assim: o controle. Então, eu quero ler junto com você neste momento, no capítulo 13 e no verso de número 16, que diz assim: e faz que todos pequenos, grandes e ricos, pobres e livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu quero linkar esse texto, este verso que acabamos de ler, no capítulo 11 do Evangelho que escreveu segundo São João, capítulo 11, e o verso de número 1.
Esse texto, ele nos fala sobre uma grande perseguição que está para acontecer no mundo inteiro. E esta perseguição que está para acontecer será um grande controle totalitário, aonde toda a humanidade, ou o mundo inteiro, terá que se prostrar diante de um governo mundial, diante de um líder mundial, que será um governante, que estará governando o mundo inteiro. Por isso, eu tenho colocado esse tema nesta live, que se chama O Controle. Esse texto que acabamos de ler, no capítulo 13, do verso de número 16, que diz: e faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse texto linkado com o evangelho que escreveu segundo São João, capítulo de número 11, e o verso de número 1 em diante, fala-nos a história de uma família, Lázaro, Marta e Maria, que era uma família que era muito leal a Jesus, ao Mestre. Esta família era muito íntima de Jesus. Mas a Bíblia diz que, um certo dia, Lázaro agora é cometido de uma enfermidade. E Marta e Maria ficam preocupadas. E ela manda que o mensageiro vá avisar para Jesus. Quando o mensageiro chega a esta localidade, o mensageiro vira para Jesus e diz: Mestre, aquele que tu amas está enfermo. Mas de repente, Jesus responde ao mensageiro e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aquele homem agora volta com a resposta de Jesus. Quando chega a Maria e a Marta, ele diz: fica despreocupada, estou conjecturando aqui. Ele diz: fica despreocupada, que o mestre mandou dizer que esta enfermidade, ela não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E de repente, Jesus permanece 2 dias. Mas quando agora essa enfermidade, ela vai se agravando, a Bíblia diz que Lázaro, ele agora, dessa sepultura, Lázaro agora perde a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus agora resolve ir para Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros, ou 15 estádios, que significa 3 quilômetros da cidade de Jerusalém.
quando Jesus resolve partir para Betânia, para visitar Marta, Maria e a Lázaro, a Bíblia diz que, de repente, Jesus chegando nas fronteiras, ou chegando perto dos portais da cidade de Betânia, o capítulo de número 11 do Evangelho que escreveu segundo João, e o verso de número 20, diz assim: e pois, ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu, levantou-se e saiu ao seu encontro. O que eu quero dizer com isto? Marta e Maria, que era a família de Lázaro, elas estavam naquele momento assentadas em casa, porque elas estavam praticando uma tradição judaica, ou uma lei judaica, que dava condição, dentro dessa prática cerimonial, elas praticar uma cerimônia chamada Shiva. A palavra Shiva, dentro da língua hebraica, significa 7. Essas mulheres agora, dentro desta prática chamada Shiva, elas agora são chamadas de as enlutadas. E naquele momento que elas vão praticar a Shiva, quando um ente querido ele morre, ele tem que ser enterrado no mesmo dia, antes do pôr do sol. E quando é levado o defunto para a tumba, para o sepulcro, para o cemitério, naquele momento ali é feito vários rituais, ou vários cerimoniais, que será praticado naquele cemitério. E ali, quando eles estão ali, estão em um lugar impuro, porque estão em um lugar que é lugar de mortos. E a lei judaica, ela proíbe ter contato com coisas impuras. Mas agora, estando ali naquele lugar impuro, naquele cemitério, dentro daquela cerimônia começa todo o ritual a ser praticado. Eles vão fazer uma oração, vão fazer toda a despedida para aquele defunto, para aquele morto, para o seu ente querido. E agora, quando é sepultado o morto, ali do lado do cemitério havia uma pia para poder lavar as suas mãos. Esta forma de lavar as mãos significa fazer uma limpeza, se purificar de toda aquela impureza. E aquelas águas, quando o enlutado ia lavar as mãos, se aquela água ela ficasse turva, simbolizava que aquele ente querido
aquele familiar. O sangue daquele ente querido era sobre a cabeça daquele familiar. Mas quando lavava as mãos e as águas se tornavam cristalinas, dizia que o sangue daquela pessoa que morreu foi limpo, que as mãos daquele familiar estavam limpas, as mãos dele, porque ele não tinha culpa na morte. Então, as suas mãos eram limpas do sangue da cabeça do falecido, do defunto, do morto. E agora o enlutado, passando pelaquela purificação, agora vai para casa. Quando chega em casa, vai agora praticar a Shiva. Durante 7 dias, não pode ter contato com ninguém, não pode trabalhar, não pode ir na lanchonete, não pode ir ao restaurante, não pode ir na esquina, conversar com os amigos, porque está praticando a cerimônia da Shiva. O enlutado agora, ele pega uma coberta, veste uma roupa de pano de saco, coloca sandálias de pano sobre o seu pé e ali assenta sobre aquela coberta no chão. E durante 7 dias, o enlutado, ele vai passar lamentando aquela perda, chorando pelaquele ente querido, se lamentando por ter perdido alguém que era muito importante para uma família. Agora será um período aonde será derramado lágrimas, aonde vem toda aquela lembrança do que conviveu com aquele seu ente querido, que agora se foi. Então a Shiva é um momento de tristeza, é um momento de lamento. Mas eu quero linkar essa prática da Shiva sob um controle populacional. Se nós observarmos no texto, se nós observarmos dentro de uma tradição judaica, dentro dos 613 preceitos, e esses 613 preceitos, segundo o historiador diz, que Maimônides foi a figura central, intelectual, pós-judaísmo medieval, e hoje é a segunda autoridade que diz respeito à lei dada a Moisés, no Sinai, nascida em Córdoba, no Império Almorávida, atual Espanha. Esse homem chamado Maimônides foi a figura central intelectual pós-judaísmo medieval. Ele é considerado, Maimônides, o segundo Moisés, ou o segundo Moshe. Por quê? Porque foi ele que compilou os 613 preceitos, tirada dos 5 Pentateuco de Moisés, dentro dos 10 mandamentos das taubas sagradas, dada a Moisés no Monte Sinai.
ou a Torá, ou a mitzvot, que são a Torá sagrada, as leis santas de Deus. Então, este homem, ele que compilou, ele que deu corpo a esses 613 preceitos, observado pelos judeus, dentro de um mitzvot, ou dentro da Torá, ou dentro das leis santas. E agora seria observada 365 preceitos negativos e 248 positivos, aonde os 348 preceitos, os 365 preceitos, seria observado e não podia desobedecer, porque os 365 preceitos da Torá tinha que se observar para não violar nenhum desses 365 mandamentos, que era proibição daquilo que um judeu não podia praticar, não podia fazer, senão estaria violando. Agora, os 248 já era positivo, podia já se observar para praticar os 248 preceitos. Então, através deste homem, esta lei também ela foi entronizada dentro de 613 preceitos. Esta lei chamada Shiva. E se nós formos observar, esta lei, ou este cerimonial, praticado por Marta e Maria, praticada pelos judeus, que seria uma cerimônia, um ritual, um ritualismo a ser praticado, ele está dentro de um sistema, ele está dentro de um dogma. Então, estas mulheres deveriam fazer todo o ritualismo, obedecendo a este dogma, obedecendo a este sistema. Agora Marta e Maria praticando a Shiva. Eu linko esta prática que Marta e Maria estava praticando em uma obediência ao sistema, em uma obediência aos dogmas, ou doutrina de homens. Quando elas voltam para casa e se tranca, não pode ter contato com nenhuma pessoa. Tem que permanecer 7 dias. E naquele momento só há lamento, só há tristeza, só há angústia, só há lembranças daquele que se foi, daquele que partiu, daquele ente querido que elas muito amavam. Mas eu linkando com o livro de Apocalipse, capítulo de número 13 e o verso de número 16, nos fala sobre um líder, nos fala sobre um sistema, nos fala
sob um sistema que estará controlando toda a humanidade. Nos fala de um líder governamental que estará governando mundialmente o mundo inteiro. E este homem que se levantará no capítulo de número 6 do livro de Apocalipse, e o verso de número 1 diz assim: e havendo aberto o cordeiro, um dos selos, eu olhei e vi um dos 4 animais, como que voz de trovão, que dizia: vem e vê. E eu vi um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Este cavalo branco é representado pelo o anticristo, é representado pelo homem do pecado, ou o homem da iniquidade, é representado pelo o homem que será chamado fora da lei, aquele que não terá respeito, aquele que passará por cima de qualquer um. Então o cavalo branco é um tipo legal do anticristo, que estará governando o mundo inteiro, que estará sendo um líder mundial, um governo mundial, um monarca. Quando o capítulo 6 do livro de Apocalipse diz que João ele viu um cavalo branco. Cavalo branco fala de paz. Este líder mundial, ele virá com um governo de paz durante 3 anos e meio. Este líder mundial, quando a Bíblia diz sobre cavalo branco, também aponta para um período de paz, mas uma falsa paz, uma paz enganadora, que vai conseguir enganar muitos durante 3 anos e meio, no período da grande tribulação. Mas quando a Bíblia aponta para o cavalo branco, também fala de velocidade, que este governante, ele terá uma grande velocidade, porque o seu governo será veloz, será rápido, será momentâneo, será passageiro. A Bíblia diz também que foi dado ele um arco na sua mão, mas um arco sem flecha. O arco fala de alcance. Ele vai alcançar várias ações vai se prostrar aos pés deste grande líder que estará governando ao mundo inteiro. Quando a Bíblia fala que ele recebeu uma coroa, essa coroa fala de uma coroa terrestre, de uma coroa terráquea, de uma coroa momentânea, de uma coroa passageira, de uma coroa de um monarca, de um homem terreno. Não fala de uma coroa eterna. E a Bíblia diz que ele saiu vitorioso para vencer. Ele, na mente deste líder governamental, ele acredita que ele já sai vitorioso,
Mas a Bíblia diz que ele sai para vencer. Então quer dizer que ele não vai vencer. Mas eu quero te dizer através deste comentário bíblico que este governante, este líder mundial chamado Anticristo, o seu sistema já está sendo implantado sobre o globo terrestre, sobre todo o planeta Terra. Muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos que se dizem salvos, não acreditam, estão dentro da igreja, mas não acreditam que o sistema do anticristo já está sendo instaurado, já está sendo plantado no mundo inteiro. E eu quero linkar, para nós terminarmos a este comentário bíblico, eu quero linkar no capítulo de número 13 e no verso de número 16, quando nós usamos como início do nosso comentário, quando diz assim: e faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal em sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isto fala de um controle, isto fala de um domínio, isto fala de uma implantação, de um controle populacional, aonde as massas humanas serão controladas por este sistema. E se nós observarmos no capítulo de número 11, que escreveu segundo São João, e no verso de número 20 em diante, nós vamos observar que aquela família, Lázaro representa o mundo. Lázaro representa o mundo que foi acometido por uma grande enfermidade. Essa enfermidade que tem no século 21 assolado toda a humanidade, aonde os 195 países deste mundo têm sido acometidos com esta enfermidade chamada coronavírus. E se nós observarmos dentro do evangelho que escreveu segundo São João, nós vamos ver que Lázaro representa este mundo que foi acometido por esta enfermidade. Agora Maria, ela já aponta para um tipo legal da igreja que resiste a esse sistema, que preocupa em resistir ao sistema totalitário, ao controle populacional das massas. Mas o texto diz, no capítulo de número 11, o verso de número 20, que quando Marta, que estava dentro de um sistema controlada, porque quando Marta e Maria estavam dentro daquela casa, praticando a Shiva, sendo controlada pelo sistema, estava sendo dito para elas, não pode ter contato com ninguém, distanciamento. Estavam dizendo para ela o sistema,
tem que ter distanciamento, tem que praticar uma quarentena, tem que praticar os lockdown, não pode sair para lugar nenhum. Elas estavam obedecendo ao sistema, elas estavam obedecendo à implantação de um controle totalitário, porque elas estavam praticando o distanciamento, elas estavam trancadas dentro de um lockdown, dentro de uma quarentena, não podia ter contato com ninguém, não podia conversar com o seu vizinho, não podia ir numa lanchonete, não podia ir num restaurante, porque estavam sendo controladas por um sistema. Mas a Bíblia diz que quando Marta, que representa a igreja, que vai encontrar com Cristo no arrebatamento da igreja, a história bíblica diz, no verso 20, pois Marta, ouvindo que Jesus vinha, levantou e saiu-lhe ao seu encontro. A Bíblia diz que quando Jesus vinha, chegando aos portais da cidade de Betânia, representa um tipo legal do arrebatamento da igreja. Quando Marta, ela ouve através do mensageiro que Jesus, ele estava chegando perto dos portais da aldeia ou da cidade de Betânia. A Bíblia diz que ela não pensa duas vezes, ela se levanta e sai ao encontro de Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, esse controle populacional, este controle totalitário, aonde está sendo implantado todo o sistema da besta, do capítulo 12 do livro de Apocalipse, a besta que sobe do mar. No capítulo 6, representado pelo cavalo branco. Talvez você ainda está dormindo, talvez você ainda não está acreditando que vai haver um controle, que vai haver um domínio. Estas mulheres é prova cabal que elas estavam sendo controladas pelo sistema, pelo controle totalitário. Elas estavam apenas obedecendo um dogma, uma doutrina, um governo governamental. Mas eu digo para você, Jesus está voltando. A qualquer hora, o arrebatamento da igreja, ele está para acontecer em todos os 4 cantos terrestres do mundo inteiro. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Jesus está voltando. O controle. Eu já agradeço que você venha assistir essa live, que você venha nos abençoar.
toca com o seu dedo, dando like, nos ajude para ter relevância este canal. Aqui nós queremos contribuir, nós queremos dar prestação de serviço para aquele que não tem conhecimento. Então nos ajude.